Muito boa noite, estamos na sexta-feira, 20 de novembro. Hoje, feriado da Consciência Negra, tem Encontrar com o SBT Brasil as notícias mais importantes de todo o Rio. Vamos aos destaques. Moradores de Cambuci contabilizam prejuízos após a inundação. No distrito de São João do Paraíso, há pilhas de móveis e eletrodomésticos estragados pelas ruas. Perseguição na Via Dutra termina em tiroteio e morte na Baixada Fluminense. Com salários atrasados, profissionais da saúde cruzam os braços em Volta Redonda. E ainda, aumenta o número de internações pela Covid-19 em hospitais particulares do estado. Sobre esse assunto, eu entrevisto o Dr. José Manes, diretor-presidente da Unimed Nova Friburgo. A notícia é agora no seu SBT Cidade, então faz o seguinte, vem com a gente. Abre com essa informação, uma perseguição a acusados de arrastão terminou em tiroteio e morte em Mesquita, na Baixada Fluminense. Isso aconteceu na Via Dutra, veja só. Os bandidos estavam neste carro que acabou capotando ao colidir contra uma Kombi no bairro Banco da Areia, em Mesquita. No confronto, um deles não resistiu e morreu ainda no local. Outros 2 criminosos acabaram presos com um fuzil e 3 pistolas. Segundo a polícia, eles faziam um arrastão na Via Dutra, à altura de Belfor Roxo, quando foram surpreendidos por PMs. O caso foi registrado na delegacia de Mesquita. Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra, muito mais do que um simples feriado. Essa data é um marco na luta contra o racismo e a discriminação. Vamos ver na reportagem da Branca Andrade. Capoeira, lundu e o tradicional acarajé. A consciência negra está em todo lugar, no canto, nas roupas, no samba no pé. Hoje é dia de transformar o asfalto em quilombo e mostrar, através dos rituais africanos, que a pele negra faz parte da história de todos nós. Aos pés de Zumbi dos Palmares, o nosso passado vem nos visitar todo dia 20 de novembro e nos mostrar que jamais deve ser apagado. Também temos que combater o racismo, que a intolerância religiosa aos cultos afro-brasileiros tem sua ligação forte com o racismo. Não podemos admitir mais essa mortandade, esse racismo, essa intolerância religiosa, esse extermínio das pessoas. Eu acho que a gente só vai aprender a ter respeito por negros, seja qual for a cor das pessoas, quando a gente entender que nós pertencemos a uma única raça, que é a raça humana. Nós temos que nos respeitar como seres humanos. E hoje a gente amanhece, essa sexta-feira da Consciência Negra, com aquela informação absurda daquele negro morto no estacionamento de uma rede de supermercados no Rio Grande do Sul. Um absurdo que aconteceu, tá? Uma barbárie que fizeram ali e que a gente olhe para esses casos que acontecem no Brasil com aquele mesmo olhar de preocupação com aqueles casos que acontecem lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que a gente valorize o nosso negro, o negro brasileiro, da mesma forma que a gente valoriza o negro americano na hora de comprar briga, na hora de fazer nossos movimentos. Então, assim, brasileiros, vamos lutar por todos, por igualdade, né? Por igualdade. Eu vou para o intervalo com imagens de qual cidade? Campos dos Goytacazes. Olha aí, gente, lindeza, né? Campos, ali os ônibus passando. Daqui a pouquinho a gente volta. Seguimos então para todo o interior do estado e agora um assunto, gente, muito importante, né? Vamos falar da Covid-19. Assim como está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, tem visto aí os hospitais e alas reservadas para pacientes com coronavírus encherem novamente. Na rede municipal da capital e na rede privada do estado, a ocupação de UTIs já supera os 90% essa semana. Esses dados foram divulgados pelo município do Rio de Janeiro. Na região serrana do Rio, Nova Friburgo recuou da bandeira verde para a bandeira amarela
amarela, né, no que se refere aí ao risco de contaminação pela doença. O número de mortos pelo coronavírus na cidade voltou a subir e já atingiu a marca dos 166. De acordo com o boletim da Prefeitura de Nova Friburgo, desde o início da pandemia, soma-se 4.348 infectados. E sobre essa situação das internações na rede particular de saúde, eu vou conversar hoje de forma remota com o diretor-presidente da Unimed Nova Friburgo, Dr. José Manes, que já vai aparecer aqui no nosso telão. Está em Nova Friburgo, direto da Unimed. Boa noite, doutor. Como é que está a situação da ocupação dos leitos de UTI em Nova Friburgo, na rede particular, sobretudo na Unimed Nova Friburgo? Boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade da gente poder explanar aqui alguma coisa sobre o que você já chamou a atenção, que é o aumento do número de casos da Covid que a gente tem visto agora nos últimos dias. Nós temos que ter a consciência de que nós não passamos ainda pela pandemia. Isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar e chamar a atenção. Doutor, em números, como é que está a situação da ocupação dos leitos? Vamos falar da Unimed Nova Friburgo. Hoje, existe já um número de quantos pacientes graves vocês têm internados na Unimed? Qual a disponibilidade de leitos nesse momento aí na cidade? Eu gostaria de responder essa pergunta fazendo aí um paralelo com o que nós achávamos ou que tínhamos visto como o pico da pandemia, que foi no mês de agosto. Agosto nós tivemos os maiores números de ocupação de leitos, nós tivemos os maiores números de testagem de pacientes positivos, e isso agora, nesse início, metade de novembro, nós já superamos esses números de agosto. Então, isso mostra uma crescente do número de contaminados. Hoje a gente tem no hospital, nós disponibilizamos para a Covid 10 leitos de CTI. Isso é uma coisa muito dinâmica. Eu te trago os números de hoje. Hoje nós temos 40% de ocupação da UTI e há 2 dias atrás nós tínhamos 80% de ocupação. Então isso varia muito, mas nós estamos mantendo uma média mais alta. O número de internações de pacientes em enfermaria, não em UTI, também tem crescido. Hoje nós temos em torno de 50% de ocupação, porque nós tivemos que aumentar esse número de leitos. Volto a dizer, se fôssemos comparar com dias atrás, nós estaríamos hoje em torno de 80% a 90% ocupados. Então, nós tivemos que abrir novos leitos de enfermaria para pudesse suprir essa necessidade que nós temos hoje de internação. Doutor, esses pacientes que estão internados na enfermaria, quer dizer, como é uma doença imprevisível, né, se você tem 50% das enfermarias ocupadas, com pacientes internados, não no estágio grave, mas é uma doença que pode avançar para o estado grave. Então, assim, acredito que a preocupação de vocês é no sentido de ter, né, UTIs, inclusive, para atender talvez aquele paciente que está ali já na enfermaria e pode ter um agravamento da doença. Isso pode acontecer, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. A preocupação é exatamente essa. Desde o início, quando se falava nas medidas de precaução em relação à doença, é para que você consiga ter em qualquer hospital, não só no nosso, rede pública ou privada, ter uma oferta de leitos para a demanda. Então, quanto maior seja essa demanda, pode ser que a gente não tenha tempo. Nós, que eu digo, sistema de saúde, de dar conta desse número crescente. As complicações existem, nós temos, ainda bem, aí, protocolos de tratamento, que a gente tem mantido os pacientes de enfermaria por pouco tempo internado, com alta precoce. Nossa média de internação em enfermaria fica em torno de 4 dias, mas isso não é uma certeza de que o paciente não vá complicar e vai precisar da UTI.
A rede particular no geral da cidade, doutor, eu sei que o senhor fala representando a Unimed Nova Friburgo, mas provavelmente vocês têm comunicação, né? Como é que está a situação? O senhor tem um panorama dos demais hospitais aí da cidade também? É mais ou menos o mesmo? Em comunicação com a rede particular, vocês chegaram a uma conclusão de que realmente é mais ou menos isso aí, 40%, 50% nesse momento aí na cidade? O número de leitos dos hospitais, ele varia de hospital para hospital. Eu não tenho esse número recente, mas eu acredito, tem hospitais que têm um número menor de leitos, por exemplo, de UTI, que na média, hoje, a gente deve estar barrando aí os 50%, deve estar mais de 50%, mas isso é só uma suposição, porque eu não tenho os números dos outros hospitais hoje. Doutor, então assim, para a gente finalizar, é bom que as pessoas de casa se conscientizem de que a pandemia não acabou. A gente está até falando, né, doutor, em segunda onda. Não tem como falar em segunda onda se a primeira nem passou, né? A gente não deixou de enterrar pessoas no Brasil um dia sequer, né? Todos os dias registramos mortos no Rio de Janeiro, no estado do Rio, em todo o país. Então não tem como falar numa segunda onda. O que a gente percebe é que parece que aquela onda deu uma baixada, mas essa mesma onda está elevando o seu nível novamente. Então, eu queria que o senhor deixasse esse alerta para a população, em nome da saúde, aí em Nova Friburgo, de que as pessoas precisam continuar seguindo todas essas regras, álcool gel, isolamento social, uso de máscara, não é isso? Concordo com você. Eu não acredito também em primeira ou segunda onda, isso é opinião particular minha, mas é como você falou, nós tivemos sim um pico, e seguramente, isso voltou a recrudescer por conta da falta de cuidado, né? Isso aí é difícil de você falar, porque as pessoas estavam muito ansiosas, você tem vários problemas em decorrência disso, mas hoje, com a flexibilização, a gente não pode esquecer que os meios de prevenção são fundamentais. Como você falou, uso de máscara, não tem como frequentar um lugar que tenha outras pessoas que você não esteja usando máscara. Outra coisa que a gente vê que vem sendo negligenciada, que é a higienização das mãos. Isso é para ser feito toda hora, a lavagem com água e sabão ou com álcool em gel. E o principal, o distanciamento social. Você manter uma certa distância das outras pessoas, não frequentar locais em que você tenha aglomeração, principalmente sem o uso de máscara. Então, isso tudo, tenho certeza que se houver esse cuidado, a gente consegue diminuir esse número crescente aí de contaminação. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor aqui, trazendo esclarecimentos e esse alerta à população de uma forma geral. A gente está falando da cidade de Nova Friburgo. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Isso aí, a gente falou da cidade de Nova Friburgo. Boa noite, doutor, muito obrigado. Mas assim, gente, esse é um alerta que serve para todo o estado do Rio de Janeiro. Você que acompanha a gente nas diversas cidades do nosso interior fluminense, da Baixada Fluminense, fiquem ligados, né? Sem essa de que, passou, agora está tudo normal, não. O que a gente percebeu aí que nas eleições, os políticos deram uma recuada com a questão do isolamento social. Isso é opinião minha, para poder acontecer a eleição, que era o que interessava. Agora a gente já vê municípios voltando atrás, quer dizer, a coisa não estava tão segura assim, e nem está. Então vamos continuar com as prevenções. Obrigado, doutor José Manes, que é diretor-presidente da Unimed Nova Friburgo. Intervalo, é isso? Qual cidade? Claro, já que estamos em Nova Friburgo, está aí nossa linda Suíça brasileira, enfeitando a sua tela. Voltamos já. A gente volta do intervalo com esse recado, gente. O Hospital Universitário de Vassouras, ele é referência regional e atende uma grande população. E o núcleo de hemoterapia está com estoque baixo de sangue e o hospital precisa de doações voluntárias urgentemente, ainda mais nesse tempo de pandemia pelo coronavírus. Estamos preparados para receber os doadores de sangue com toda a segurança. Atenção para os novos horários, em tempos de pandemia, segundas, terças, quartas e quintas, de 7h30 da manhã até o meio-dia, através do agendamento
prévio pelo telefone 24 2471 8141. Compartilhe vida, doe sangue, uma campanha do Hospital Universitário de Vassouras. Muito bem, a gente segue para todo o interior fluminense. A Universidade de Vassouras está comemorando a Semana da Consciência Negra e uma das ações foi o lançamento da 3ª edição do Guia de Luta contra o Racismo e a Intolerância Religiosa, que contou inclusive com a participação, com o apoio da Defensoria Pública da União. A gente vai ver como foi. Põe no ar. Dentre as ações já desenvolvidas pela Universidade de Vassouras, com o apoio da nossa Pró-Reitoria de Extensão, que também através do nosso NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, a instituição promoveu o lançamento da 3ª edição do Guia da Luta contra a Intolerância Religiosa e o Racismo, e este material encontra-se disponível no nosso site. A universidade, ao longo da sua trajetória, ela já tem várias ações em relação à história da comunidade negra aqui de Vassouras. Em 1987, a universidade organizou um arquivo com a documentação sobre essa comunidade escrava. E entre os documentos que nós tínhamos lá, estava o da insurreição do Manuel Congo. E ele veio a ser enforcado aqui em Vassouras por causa da questão da comarca. Para o próximo sábado, nós estamos organizando uma palestra que traz a temática sobre a história da cultura afro-brasileira e africana na formação de ensino superior. Vamos falar de eleições 2020, você já está por dentro aí sobre como ficou a sua Câmara de Vereadores? Quais foram os eleitos? Roda a vinheta. Em Campos dos Goytacazes, das 25 cadeiras de vereador, apenas 5 foram reeleitas. Doutor Abdu Neme, do Avante, que foi o mais votado, inclusive, da cidade. Igor Pereira, do Solidariedade. Cabo Alonzimar, do POD. Silvinho Martins, do MDB. Fred Machado, do Cidadania. São 5 apenas reeleitos, uma renovação grande. As outras 20 cadeiras serão compostas por caras novas. Veja só, Anderson Matos, do Republicanos. Marquinho, do Solidariedade. Marcione, da Farmácia, e Rogério Matoso, do DEM. Leon Gomes, Luciano Riulu e Marquinho, do Transporte, do PDT. Bruno Pezão, do PL. Juninho Virgílio e Tiago Rangel, do PROS. Maicon Cruz e Pastor Marcos Elias, do PSC. Dandinho de Alciones, Fábio Ribeiro, Fred Rangel e Cassiano Tavares, do PSD. Bruno Viana e Nildo Cardoso, do PSL. Twin, do PTB, e Elinho Naim, do PTC. Chama a atenção aí, gente, o fato de não ter nenhuma representatividade feminina na Câmara de Campos dos Goytacazes, o que é lamentável, Vem para cá, outras notícias pelo estado, vamos ao nosso giro. O mau tempo segue deixando rastro de estragos em vários municípios do Rio de Janeiro. Em Nova Friburgo, dezenas de casas foram interditadas no bairro Jardim Califórnia por causa da ameaça da queda de uma barreira. No distrito de São João do Paraíso, em Cambuci, as imagens são desoladoras. Pilhas de móveis e eletrodomésticos estragados pela lama tomam conta das ruas. Mais de 4.000 pessoas foram afetadas. Funcionários da organização social que presta serviços para o Hospital São João Batista em Volta Redonda cruzaram os braços. Médicos e enfermeiros se queixam de salários atrasados e da indefinição sobre os contratos de trabalho, já que o serviço está sendo municipalizado. A organização social, a Associação Nova Esperança, disse que aguarda o repasse financeiro da Prefeitura para efetivar o pagamento dos salários. Já a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda afirma que rescindiu o contrato com a OS, que não tem repasses também atrasados.
e que está buscando meios judiciais para realizar o pagamento de maneira direta com os funcionários afetados. Um barco rebocador que fazia a medição da profundidade do oceano na região do Cabo de São Tomé, na Bacia de Campos, afundou nesta sexta-feira. De acordo com a empresa responsável pela embarcação, todos os 18 tripulantes foram resgatados em balsas salva-vidas e estão em segurança. O barco havia saído de Niterói no último domingo, dia 15. O mar estava bastante agitado no momento do acidente. A Marinha do Brasil vai investigar as causas do naufrágio. Giro de notícias, antes de encerrar, temos aqui giro de abraços, é claro, você que está ligado nas mais diversas cidades, tem a Ana Luísa, que está com a gente lá em Campos Goytacazes, tem também o Roberto de Araruama e, claro, lá em Nova Friburgo tem a Elisa, sempre ligada com a gente, obrigado pelo carinho. Vem aí o SBT Brasil, voltamos amanhã, se Deus quiser, tchau e até lá.